Acabou de mandar um e-mail que é a Goiânia mesmo. É, né? Então vou começar. Online? Já. Mas não tem ninguém. Vai estar tá sendo gravado aqui a nossa conversa. Shishi Guru Goranga Gandharika Giridhari Radha Raman Bihari Jiu Ki Jai. Radha Vinoda Bihari Jiu Ki Jai. Goranga Mahaprabhu Nityananda Prabhu Ki Jai. Giriraj Maharaj Ki Jai. Nitya Lila Pravishtam Vishwapad Paramahansa Parivadikacharya Stotara Sata Shishimad Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnupad Paramahansa Parivadikacharya Stotara Sata Shishimad Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudev Ki Jai. Pachitapam Shila Gurudev Ki Jai. Om Vishnupad Paramahansa Parivadikacharya Stotara Sata Shishimad Bhakti Bala Bhattita Goswami Maharaj Ki Jai. Nitya Lila Pravistam Vishnupad Paramahansa Parivadikacharya Stotara Sata Shishimad Bhakti Vedanta Vamana Goswami Maharaj Ki Jai. Nitya Lila Pravistam Stotara Sata Shishimad Bhakti Vedanta Goswami Maharaj Ki Jai. Nitya Lila Pravistam Parivadikacharya Stotara Sata Shishimad Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj Ki Jai. Nitya Lila Pravistam Paramahansa Parivadikacharya Stotara Sata Shishimad Bhakti Rakshakshadhara Goswami Maharaj Ki Jai. Nitya Lila Pravistam Paramahansa Parivadikacharya Stotara Sata Shishimad Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj Ki Jai. Pachitapam Shila Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj Param Gurudev Ki Jai. Nitya Lila Pravistam Paramahansa Parivadikacharya Stotara Sata Shishimad Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Ki Jai. Shila Prabhupada Ki Jai. Nitya Lila Pravistam Paramahansa Parivadikacharya Stotara Sata Shishimad Nitya Lila Pravistam Paramahansa Shila Gorkishora Das Babaji Maharaj Ki Jai. Nitya Lila Pravistam Sachidananda Sula Bhakti Vinod Thakur Satyami Gosai Ki Jai. Nitya Lila Pravistam Vaishnava Sarvabhauma Sila Jagannath Das Babaji Maharaj Ki Jai. Shri Gaudiya Vedanta Acharya Shila Baladev Vijayabhushana Prabhu Ki Jai. Shri Rasikacharya Vishnu Chakravarti Thakur Ki Jai. Shila Narottam Srinivas Shyamananda Prabhu Jai Ki Jai. Shri Rupa Sanatan Tata Raghunatha Shri Jiva Gopalavata Dasa Raghunatha Shad Goswami Prabhu Ki Jai. Shri Namacharya Haridas Thakur Ki Jai. Shri Swarupa Damodara. Como é que é? Swarupa Damodara? Esqueci. Swarupa Damodara Rai Ramanandadis Gora Parshada Vrinda Ki Jai. Namacharya Shri Haridas Thakur Ki Jai. Prem Sikho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Shri Gura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Antradip Mayapur Shri Mantradip Udumadip Madhadip Koladip Janadip Madhadumadip Rudadip Patmika Shri Navadip Dham Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopi Go Govardhana Dvada Shabanatmika Shri Brajamandala Ki Jai. Shri Shama Kunda Radha Kunda Jamuna Ganga Tulasi Bhakti Devi Ki Jai. Shri Jagannath Baladeva Subhada Sudashana Chakra Jiv Ki Jai. Nishim Bhagavan Ki Jai. Bhakta Prabha Shri Prad Maharaj Ki Jai. Charam Sampradaya Ki Jai. Karamata Raja Shri Chaitanya Mat Ki Jai. Shri Brazil Yata Ki Jai. Vidai Mandir Ki Jai. Shri Harinama Sankirtan Ki Jai. Nata Koti Vaishnava Vinda Ki Jai. Samagata Bhakta Vinda Ki Jai. Shri Nitai Go Premanandi. Então vamos começar o nosso encontro. Depois de fazer os Jadwani, nós vamos fazer cantar para Gurudev. Você tem carta, Prabhu? Não, né? Tá, deixa.
Então vamos cantar Shri Guru Charana Padma. Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakti Sadma. Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakti Sadma. Quando mui savadana mate, quando mui savadana mate, janhara prashande bhai e bhavatoriya janhara prashande bhai e bhavatoriya jai. Krishna prapti hoy jahan hoyte, Krishna prapti hoy jahan hoyte. Guru mukha padma vakyam chittete koriyakyam. Guru mukha padma vakyam chittete koriyakyam. Arna kori ho mani asha, Arna kori ho mani asha. Shri Guru Charane Rati Aise Utama Gati. Shri Guru Charane Rati Aise Utama Gati. Japrashande Pure Sarva Nasha, Japrashande Pure Sarva Nasha. Chakudana Jilo Jai Jame Jame Prabhu Se, Chakudana Jilo Jai Jame Jame Prabhu Se. Divyajnana Hride Prakashito, Divyajnana Hride Prakashito. Prema Bhakti Jaha Hoite Avidya Vinasa Jati. Prema Bhakti Jaha Hoite Avidya Vinasa Jati. Vedegaya Jahara Charito, Vedegaya Jahara Charito. Shri Guru Karuna Sindhu Adama Janara Bandhu. Shri Guru Karuna Sindhu Adama Janara Bandhu. Lokanatha Lokera Jivana, Prabhupada Lokera Jivana, Gurudev Lokera Jivana. Aha Prabhu Korodoya Deha Mori Pada Chaya. Aha Prabhu Korodoya Deha Mori Pada Chaya. Tua Padiloi no Sharana, Ebe Chasha Gushu Tribhuvana, Ebe Chasha Gushu Tribhuvana. Prabhupada Prabhupada Jaya, Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Gurudeva, 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 Srila Gurudeva. Jaya Jaya Gurudev, Gurudev, Gurudev. Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, Gurudev, Gurudev. Jaya Jaya Gurudev. Jai Patitapam Shila Prabhupada, que Jai Patitapam Shila Gurudev, que Jai. Então agora vamos cantar para Vaishnavas. Sri Rupa Anugatya Mahatmya Shunyache Sadhu Mukhe. Shunyache Sadhu Mukhe Bole Sarvajana. Shunyache Sadhu Mukhe Bole Sarvajana. Shri Rupa Kripaya Mile Yugala Charana. Shri Rupa Kripaya Mile Yugala Charana.
Mahaprabhu Sanatana Gora Parivara Mahaprabhu Sanatana Gora Parivara Sabe mili vancha puna Koro hoyamara Sabe mili vancha puna Koro hoyamara Chirupera kripa jana Ama pratihoya Chirupera kripa jana Ama pratihoya Sepadaya shraya jara Te mahashaya Sepadaya shraya jara Te mahashaya Prabhu Lokanatha Kabe Sangelo yajabe Prabhu Lokanatha Kabe Sangelo yajabe Shirupera pada padme More samarpibe Shirupera pada padme More samarpibe Henoki hoibe mora Narmasa kigame Henoki hoibe mora Narmasa kigame Anugata narotame Koribe shasane Anugata narotame Koribe shasane Jaya Vaishnav Thakur Jaya Vaishnav Thakur Vaishnav Thakur Jaya Vaishnav Thakur Jaya Vaishnav Thakur Vaishnav Thakur Vaishnav Thakur Jaya Vaishnav Thakur. Então agora vamos cantar para Nitai Gauranga Parama Karuna. Radhe Shyam Jai Shri Radhe. É você que está aí? Haribo, Hare Krishna, Dandavat Pranam. Dandavat Pranam. Será que alguém avisou no Face que vai ter o programa? Eu avisei. As pessoas estão entrando. As pessoas estão em trânsito. Então, temos 4 participantes agora. Tá bom. Então vamos cantar Parama Karuna. O Parama Karuna Pahudu Ijana Nitai Gora Chandra Parama Karuna Pahudu Ijana Nitai Gora Chandra Sabhayavatara Sarashiramani Sabhayavatara Sarashiramani Kevalayananda Kanda Kevalayananda Kanda Bhajo Bhajo Bhai Chaitanya Nitai Sudridha Vishwasa Kori Bhajo Bhajo Bhai Chaitanya Nitai Sudridha Vishwasa Kori Vishaya Chadiya Serase Majiya Vishaya Chadiya Serase Majiya Mukhe Bolo Hari Hari Mukhe Bolo Hari Hari Dekho Yore Bhai Tribhuvanir Nai Emona Doyala Data Dekho Yore Bhai
Tribhuvane nai Emona doya vadata Pashupakhi jhure Pashana vidare Pashupakhi jhure Pashana vidare Shuni jara guna gata Shuni jara guna gata Samsare majiya Rohili padhiya Sepade nahi loyasha Samsare majiya Rohili padhiya Sepade nahi loyasha Apana karama Bhunjaye shamana Yapana karama Bhunjaye shamana Kohoe lochana dasa Kohoe lochana dasa Parama karuna Pahudui jana Nitai Gora Chandra Parama karuna Pahudui jana Nitai Gora Chandra Sabaya Vatara Sarashiramani Sabaya Vatara Sarashiramani Kevalayananda Kanda Kevalayananda Kanda Jaya Sachinandan Jaya Gora Hari Sachinandan Jaya Gora Hari Jaya Sachinandan Jaya Gora Hari Sachinandan Jaya Gora Hari Gora Hari Bo Gora Hari Bo Gora Hari Bo Gora Hari Bo Nitai Gora Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gora Hari Bol Nitai Gora Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gora Hari Bol Jai Gauranga Mahaprabhu Nityananda Prabhu Ki Jai. Então vamos cantar para Radha Krishna Pranamora Saki Vrinda Vigyapti Radha Krishna Pranamora Yugala Kishora Radha Krishna Pranamora Yugala Kishora Jivane Marane Gati Arona Himora Jivane Marane Gati Arona Himora Kalindira Kule Keli Kadambe Ravana Kalindira Kule Keli Kadambe Ravana Ratana Vedira Yupar Bosabo Dujana Ratana Vedira Yupar Bosabo Dujana Shama Gori Ange Dibochuya Chandanira Ganga Shama Gori Ange Dibochuya Chandanira Ganga Chamara Dhulabo Kabe Heribo
Mukha Chandra Chamara Dhulabo Kabe Keribo Mukha Chandra Gatiya Malachi Mala Dibodon Hagale Gatiya Malachi Mala Dibodon Hagale Adhare Tuliya Dibo Karpura Tambule Adhare Tuliya Dibo Karpura Tambule Lalita Vishakha Yadi Jata Sakhi Vrinda Lalita Vishakha Yadi Jata Sakhi Vrinda Agyaya Koribo Seva Charana Ravinda Agyaya Koribo Seva Charana Ravinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Dasera Dasa Shri Krishna Chaitanya Prabhu Dasera Dasa Sevaya Bilasha Kore Narottama Dasa Sevaya Bilasha Kore Narottama Dasa Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Radhe Jaya Shri Krishna Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Radhe Jaya Shri Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nitai Go Premanandi Pachita Pavan Shri Gurudev Ki Jai Pachita Pavan Shri Prabhupada Ki Jai Rupa Nuga Guru Varga Ki Jai Gurave Gorachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha Mama Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurumiritanjana Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasadi Shri Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Bhaktya Vihina Yaparada Lakshai Shivtaschakamadhi Taranga Madhi Kripa Maitvam Sharanam Prapana Vrinde Namaste Charanara Vindam Vrinde Namaste Charanara Vindam
Vrinde namaste charanarvindam. Vrinde namaste charanarvindam. Vrinde namaste charanarvindam. Bhajami radham aravinda netram. Smarami radham madhurasmitasam. Vadami radham karuna bharadram. Tato mamanyasti gatir nakatri. Então, hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre Archana Marga, ou a importância de adorarmos os pés de lótus da Sri Archa Vigraha, que é a forma em que Krishna se manifesta para benefício dos sadhakas. Como aqui, logo no começo do primeiro capítulo, Srila Vamana Maharaj e Srila Gurudeva, eles mencionam um verso do Sri Chaitanya Charitamrita que diz assim: Pratima naha tumi sakshat brajendra, Pratima naha tumi sakshat brajendra nandana. Meu querido Senhor, você não é uma estátua, você é diretamente o filho de Maharaj Nanda. Então a Archa Vigraha de Shri Krishna não é nada mais nada menos do que o próprio Shri Brajendanandana Krishna. Mas ao mesmo tempo se explica também que, apesar de eles não serem diferentes entre si, existe uma distinção recíproca entre os dois com base em seus passatempos variados. Então, o Srimad Bhagavatam menciona as 8 formas que a Archa Vigraha pode assumir. E assim, eu queria perguntar ao Pundarikasha Prabhu se ele se lembra onde a gente parou nesse primeiro capítulo. Não, mas eu lembro que a gente falou sobre os materiais, né, que a deidade é feita. Isso eu me lembro. Mas eu não tenho certeza onde a gente parou. Eu me lembro que a gente viu quais são esses 8. Ache Vishnu Shiladir Gurushu Naramatir Vaishnave Jati Buddhir Vishnur Vaishnavanam Kalimala Matane Padatirtem Bu Buddhir Shri Vishnur Namni Mantri Sakala Balushahe Shabda Samanya Buddhir Vishnu Sarveshwareshe Taditara Samadir Yasya Va Naraki Saha. Então esse é um verso do Padma Purana que usa várias vezes a palavra Buddhir, né? Jati Buddhir, Ambu Buddhir, Shabda Samanya Buddhir, e também Taditara Samadir. Enfim, a tradução desse verso é que uma pessoa que considera a deidade como sendo feita... Não, perdão, vou começar diferente, porque é uma frase só. A tradução ela foi feita numa frase enorme, que vai assim: tem como destino o inferno aquele que considera a deidade como sendo feita de madeira, pedra ou alguma liga, que considera o Guru, que é um devoto eterno de Bhagavan, como uma pessoa comum sujeita à morte, que considera que um Vaishnava pertença a uma casta ou um credo em particular, que acha que a Charanamrita, a água que lava os pés de lótus de Shri Vishnu e dos Vaishnavas, é água comum, embora na realidade destrua os males da era de Kali, que considera o santo nome e o mantra de Shri Vishnu, os quais destroem todas as espécies de reação pecaminosa, que considera tanto o santo nome como os Diksha Mantras, né, como sendo vibrações sonoras materiais comuns, e que considera o controlador supremo Shri Vishnu como sendo igual aos muitos semideuses. Então quem tem essa mentalidade
ou seja, de ver todas essas manifestações de Krishna, né? O Guru, os Vaishnavas, a Charanamrita, a Mahamantra, os Diksha Mantras, que vê com uma percepção mundana todas essas manifestações de Krishna. Então essa pessoa está destinada a viver, a morar no inferno, né? Então eu me lembro que estou chegando de praticamente, acho que mais de uma semana. É mais de uma semana, né? Mais de uma semana. Se considerar que o Maharaj chegou no Rio dia 24. A gente tem estado com o Maharaj desde 24 de dezembro. E aí depois eu tive pela misericórdia de Gurudeva, eu tive a bênção de poder acompanhá-lo para Penedo, onde ele deu um Harikatha muito, muito lindo, sempre muito lindo. Depois em Santos também foi fantástico. Muitos devotos, assim, a recepção a Shripad Bhavan Maharaj foi uma recepção que a gente diria que é digna de um Vaishnava, como eu nunca tinha visto em outros lugares. Devotos, o carro dele estava chegando e bem longe do local onde ia ser o encontro havia devotos numa esquina assim recebendo. Aí depois tinha um ki também forte assim, depois quiseram lavar os pés dele, ele não deixou. Foi bem interessante. E aí ele deu, as palestras foram bem divertidas e bem profundas. Ele falou de temas muito importantes e com certeza ele mencionou o fato de que, especialmente nesta era de Kali, né? Porque a era de Kali ela é caracterizada por coisas tais como duplicidade, hipocrisia, memória curta, vida curta, azar, né? Enfim, a era de Kali ela é assim um oceano de coisas inauspiciosas, né? Então, Shripad Bhavan Maharaj estava explicando que, especialmente na era de Kali, se alguém quer praticar sadhana e bhajan, se alguém quer cultivar esse desejo de alcançar a meta suprema, né, que é Goloka Vrindavana, então esse sadhaka ele vai enfrentar muitos obstáculos ao longo do caminho, né? E o caminho, no final das contas, é aquela sequência que começa com Shraddha, depois Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, Anartha Nivriti, Nishta, Ruchi, Asakti, Bhava e finalmente Prema. Então Shripad Bhavan Maharaj estava explicando assim como que o que são ou quem são esses obstáculos, né? Então ele falou que o que são os obstáculos são os nossos próprios anartas, dentre os quais um tipo de anarta, um dos tipos de anarta são as ofensas que a gente comete ou tem cometido ao longo de muitas vidas, né? Então, agora quem são os obstáculos são os proponentes de Apasiddhanta, né? Os impersonalistas, os Sakibekis, como Srila Bhaktivinoda Thakur. Na época dele, ele identificou 32? 32 Apasampadayas? 32? Era 32? Não, era menos. Não, 14, acho que era 14. 14. 14, né? Tá no Javadam até. Mas aí, Srila Param Gurudeva, num artigo que ele fala sobre esse mesmo assunto, ele diz que na época que ele estava pregando na Índia, ele identificou, além daqueles 14, ele identificou mais 11. Então ele falou que agora eram 30. Peraí só um minutinho. Enfim, aí Shripad Bhavan Maharaj estava explicando que a gente, na nossa tentativa de praticar Bhakti em Kali Yuga, vai enfrentar muitos obstáculos. E também falou que a gente vai enfrentar o obstáculo mais formidável, que são os Kalichelas, né? Que os Kalichelas são entre as pessoas que podem perturbar a nossa mente enquanto a gente tenta praticar Bhakti,
os Kalichelas são os mais perturbadores porque eles se vestem como Vaishnavas, né? E eles propõem apacidante, eles ficam alterando o significado verdadeiro ou sentido verdadeiro dos conceitos do Tattva, do Tattva Gaudiya Vaishnava, para satisfazer propósitos egoístas ou por causa de interesses pessoais, assim por diante. E com isso, muitas vezes, eles contaminam aqueles que não têm lista, né? Aqueles que não sentem ruti, não sentem gosto por fazer o seu seva, que na verdade esses representam a maioria, né? Só um minuto. E, enfim, então esse foi um assunto que Sripad Brahma Maharaj abordou muito, porque à medida que Kali Yuga vai avançando, a gente tem observado como muitas vezes aparecem só um minutinho. Muitas vezes, assim, quando a gente menos espera, de repente aparece um desses Kalichelas, né? Srila Prabhupada também no Shri Chaitanya Charitamrita ele comenta isso, que na verdade Mahaprabhu já falava sobre isso, né? Mas assim, uma das formas para a gente combater até uma possível tendência que a gente tenha de sentir atração por filosofias contrárias à verdadeira filosofia de Mahaprabhu, essa uma das opções, um dos recursos está bem estampado, vamos dizer assim, ou demonstrado nesse verso do Padma Purana, né? Porque se você lê o verso tirando a forma negativa, né, você vai ver assim, que tudo que está sendo falado aqui, na verdade, são regras básicas para a gente manter o nosso sadhana são regras, são dicas importantes para a gente, vamos dizer, sobreviver aos ataques dos Kalichelas, dos falsos Vaishnavas, que na verdade são discípulos de Kali Maharaj, que por ordem de Kali Maharaj se infiltram na missão de Mahaprabhu para causar perturbação. E aí, assim, a gente pode ler dessa maneira, né? Piriri, piriri, piriri. Em primeiro lugar, se a gente quiser praticar sadhana e bhajan, a gente tem que entender que a deidade, embora ela se manifeste, né, embora se possa fazer o prana pratista dela, especialmente no caso quando a gente fala de prana pratista, a gente está falando de um Vaishnava, um Uttama Mahabhagavat, que realiza essa cerimônia de prana pratista e convida Krishna Mahaprabhu Srimati Radhika para se manifestar numa peça de madeira ou de pedra ou de alguma liga, e naquelas outras formas, né? Ou pode ser também a deidade também pode assumir pode ter a forma de um quadro, de uma pintura, pode ter a forma como é que se diz? Pode ter uma forma na mente, né? Enfim, então a primeira coisa, sempre encarar a deidade como o próprio Krishna, que é convidado por Gurudeva para se manifestar naquele material, naquele elemento supostamente material, para dar misericórdia para os sadhakas. Depois, a outra coisa
é sempre encarar Gurudeva como um devoto eterno de Krishna, que não é um ser humano comum e por isso não está sujeito à morte, né? Por isso Srila Bhaktivinoda Thakur dizia: He reasons you who thinks that Vaishnavas die, né? Ele dizia que a pessoa que pensa que os Vaishnavas morrem, ela não está batendo bem da cabeça, né? Porque ela não está entendendo que o corpo de Gurudeva é completamente transcendental. Peraí. Ok. O corpo de Srila Gurudeva é completamente transcendental. Aí depois outra coisa é, toda vez que a gente estiver diante de um Vaishnava, a gente vai entender, e assim a gente tem zilhões de exemplos de Vaishnavas que supostamente nasceram, por exemplo, Haridas Thakur nasceu numa família de muçulmano, Astavakra Rishi, ele tinha o corpo dele deformado em 8 partes, mas nenhum deles pertence a uma casta específica ou uma crença específica, né? Então essa é outra consideração, que na verdade, como Srila Bhaktivinoda Thakur explica no Jaiva Dharma, Vaishnava é aquele que está praticando Nitya Dharma, né? Sanatana Dharma, ou seja, o que ele faz está muito além de uma religião praticada por motivos mundanos, né? Está muito além de karma, yoga, jnana, tapasya e assim por diante. E ele é completamente transcendental, inclusive ao sistema de Varna e Ashram. Ele pode viver, e ele vai viver devidamente inserido no contexto de Varna e Ashram, mas ele vai fazer isso apenas para servir de exemplo para a sociedade humana, né? Como o próprio Krishna diz na Gita, que se ele não agisse, todos os mundos estariam arruinados, todas as pessoas estariam completamente perdidas e confusas, né? Mas ele não tem obrigação nenhuma de agir neste mundo material. Ele só aparece nesse mundo material para realizar a sua lila de Patita Pavana, né? Como Mahaprabhu é conhecido como Kali Yuga Pavana, aquele que vem salvar, libertar as almas caídas da era de Kali. Aí depois, outro recurso para a gente manter o nosso sadhana bhajana saudável é honrar Charanamrita, que é algo que lava os pés da deidade e dos Vaishnavas. Porque, como a gente tem aquele verso, né, tem um versinho do Chaitanya Charitamrita que fala do poder extraordinário de Pada Duli, Pada Jala e Mahaprasada, né? É isso? Que é a poeira dos pés de lótus de um Vaishnava, a água que lava os pés de lótus deste Vaishnava e a Mahaprasada, ou a prasada que foi tocada pelos lábios de lótus desse Mahabhagavat, e que esses 3 ingredientes, eles têm um poder inimaginável de transformar a consciência de uma alma caída, né? Então também a gente vai encontrar vários passatempos em que só por ter honrado, mesmo que inconscientemente, por exemplo, Bhagavad Prasada, tem também uma história que Sripad Brahmaharaj sempre gosta de contar, que é a história de um, não me lembro se é um brahmana, mas é um jovem que morre, e quando ele morre, o corpo dele toca numa folhinha de tulsi. Ele está do lado, assim, na hora que ele morre, ele está do lado de uma plantinha de tulsi. E só por ele ter tocado com o corpo na plantinha de tulsi, ele alcança... você lembra se ele alcança Vaikuntha? Ele alcança Vaikuntha, né? Então esse é o poder
no caso o poder de Tulasi Devi Maharani. E depois, outra coisa é assim, você cantar o santo nome, né? Shripad Balan Maharaj, eu tenho acompanhado Shripad Balan Maharaj dando iniciação em Harinama, então ele sempre fala das 10 ofensas, é claro, mas ele menciona as 3 primeiras como sendo as mais importantes. Então a primeira das 10 ofensas ao santo nome é criticar ou blasfemar os Vaishnavas, né? A segunda é considerar que o santo nome, o Mahamantra Hare Krishna, que este nome está no mesmo nível que os nomes de Shiva, Brahma e outros devatas, né? Essa é outra ofensa, das ofensas proeminentes. E a terceira é desonrar Gurudeva considerando um ser humano comum, né? E claro que também existe a ofensa pela qual a gente pode achar que o cantar do santo nome, ou seja, o santo nome, é uma vibração sonora material. Então, o antídoto a essa ofensa é a gente ouvir as palavras de Gurudeva, ouvir as palavras dos Shastras, que repetem incansavelmente que o Mahamantra, o santo nome de Krishna, é Namachintamani, né? Ele é comparado a uma pedra filosofal transcendental que pode satisfazer todos os desejos, né? E por fim, outra estratégia, outro recurso para se manter numa prática de sadhana e bhajana saudável, considerar que Vishnu é superior a todos os semideuses, né? Como tem aquela história que está no livro Harmonia, que é praticamente a história que abre o livro, aquela história de como Bhrigu Muni, ele foi convocado por um grupo de rishis e sadhus para apurar ou para identificar de uma vez por todas quem é a suprema personalidade de Deus, né? Então aqui tem aquela história de como Bhrigu Muni, ele ofende a Brahma, Shiva e Vishnu em diferentes níveis, mas quando ele ofende Vishnu, atingindo o peito de Vishnu com um pontapé, Vishnu de Narayana, Shri Narayana, pede desculpa, por favor me perdoa por você ter tocado com seu pé no meu peito ser tão duro que pode machucar os seus suaves pés de lótus, né? Então quando ele vê aquela reação de Vishnu, aí ele conclui categoricamente, né, que este é aquele que está além da influência dos modos da natureza, que não tem raiva, não tem luxúria e assim por diante, né? E que é o controlador supremo, né? Ele é Parameshwara, como Brahmaji fala, Ishvara Parama Krishna, Ishvara Parama, Parameshwara. Ele é o controlador supremo. Então essa coisa do controle também é um tema muito abordado pelo nosso querido Gurudeva no livro Harmonia, em que ele assim, resumindo, ele está aconselhando fortemente a todos os seus discípulos e seguidores que deixem de lado os seus esquemas de controle, né? E que procurem refletir sempre, ou ter sempre em mente, que na verdade os únicos controladores são Krishna e Gurudeva, né? Porque Gurudeva não é diferente de Krishna. Yasya Prasada, Bhagavad Prasada, Yasya Prasada, Nagati Kutopi, né? Porque sem a misericórdia de Gurudeva, o sadhaka nunca vai poder alcançar o seu gati, né? Nagati Kutopi. Se ele não obtiver a misericórdia de Srila Gurudeva, então esse destino supremo vai ficar sempre velado para ele, né? Então ele deve, se ele é um discípulo inteligente, ele deve se submeter às instruções, aos ensinamentos, às ordens
e as repreensões de Srila Gurudeva. Porque Srila Gurudeva, como se explica no Shastra também, ele é a forma condensada da misericórdia de Krishna. Aí existe no Guru Astakam, que Sripad Maharaj tem insistido para que todos nós saibamos de cor. No Guru Astakam, primeiro verso, ele está falando justamente sobre isso, né? Srila Vishwanath Chakravarti Thakur está falando: assim como uma nuvem de chuva extingue um abrasante incêndio na floresta, lançando sobre ele sua chuva, Srila Gurudeva, por sua chuva de misericórdia divina, salva as pessoas que estão ardendo no fogo da existência material, sofrendo adhyátmica, adibáltica e adidáica, as misérias tríplices, né? As 3 kleshas. Então aqui, quando Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explica ou fala de Gurudeva como tendo a chuva da misericórdia divina, ele está se referindo ao fato de que Krishna é o oceano ele é Karuna Sindhu, né? Rei Krishna Karuna Sindhu, Dinabandhu Jagatpate. Krishna é Karuna Sindhu. Mas para uma alma condicionada que está sujeita e influenciada pelos modos inferiores da natureza, se ela mergulha nesse oceano, ela vai deparar com vários peixes, né? Ou com vários elementos que não têm a ver com o processo da sua própria libertação desse mundo material, né? Então, assim, para ela, esse oceano é realmente insondável. Esse oceano da misericórdia de Krishna é insondável, porque o oceano da misericórdia de Krishna também inclui a misericórdia que Krishna tem pelas outras espécies de vida, ou pela diva em outras espécies de vida, ou até mesmo por aqueles que consideram Krishna como um inimigo, né? Como os asuras. Então, Krishna está dando misericórdia para todos eles, né? Então, essa diva que se aventurar a descobrir a causa da sua vida, né? Ou tentar responder os porquês da sua existência por conta própria, ela vai se perder nesse oceano da misericórdia de Krishna, né? E aí o que acontece? Aí existe o fenômeno da evaporação, né? O calor do sol, que representa o conhecimento vasto, né? A vasta sabedoria dos textos sagrados, dos Vedas, Puranas, Upanishads e assim por diante. Então esse calor, ele provoca a evaporação da água do oceano da misericórdia de Krishna, e aí a formação das nuvens se compara à misericórdia de Krishna condensada e esclarecida, até poderíamos dizer, pelas palavras de Gurudeva, pela forma de Gurudeva, pelo exemplo de Gurudeva e, logicamente, pela misericórdia de Gurudeva, né? Então, Srila Gurudeva é aquela manifestação de Krishna que pode nos, vamos dizer assim, nos orientar no sentido de nós termos o verdadeiro darshan de Krishna, né? E não o darshan que é só o fruto da nossa imaginação fértil. O darshan de um Deus que é apenas fruto da nossa imaginação fértil. Então, novamente, se a gente considera este darshan, a gente também não pode deixar de pensar na forma de Atya Vigraha, que está... Vigraha Tattva está no 3º verso do Guru Astakam, né? Que diz assim: Shri Vigraha Radhana Nityanana Shingaratan Mandira Marjanado Jutasha Bhaktam Chaniyun Jatopi Vandeguru Shri Charanaravinda. Que eu presto pranams, eu ofereço Stavastuti, orações a Srila Gurudeva todo dia cedinho, de manhã cedinho, pois ele está sempre adorando a Shri Atya Vigraha. E ele está absorto em Shingara Rasa, na doçura transcendental
do amor divino entre Shri Radha Krishna, né? E por isso ele diariamente veste as Thakura Jis com belas roupas e ornamentos desenhados para intensificar os encontros de Radha Krishna. E Gurudeva também limpa o templo, realiza outras atividades para Radha Krishna. E ele ocupa os seus discípulos, Juktasha Bhaktam Stani Jatopi. Ele ocupa os seus discípulos nestes mesmos serviços, né? Então, nós já vimos em outros encontros como o Thakura Ji chama-se Mandira Hridaya, né? Você está no Hridaya Mandira, no templo do seu coração, e nesse templo do seu coração Radha Krishna e Gauranga Mahaprabhu são Mandira Hridaya, né? Porque eles são o núcleo, eles são o coração do Mandira, da Mata, né? E a Srila Gurudeva sempre vai tomar providências para que os seus discípulos tenham essa percepção desse núcleo, né? Porque, em última análise, a adoração à deidade, especialmente como Srila Bhaktivedanta Vamana Maharaj explica, especialmente para os grihastas e para os kanistadikaris, ela é importantíssima, porque sem praticar a Archana Seva, os grihastas e os kanistadikaris ficam muito suscetíveis à influência dos modos inferiores da natureza, e assim eles não podem fazer verdadeiro avanço espiritual, né? Então, assim, deixa eu ver aqui onde nós estávamos no livro. Vou ver se eu consigo localizar aqui, se vocês quiserem fazer algum comentário para retomar a linha de estudo do Archanadipika, ou vocês quiserem fazer alguma pergunta. Deixa eu ver se eu localizo aqui onde nós estávamos. Tudo bem aí, Pondari Castro? Everything's fine. Aqui também tem um verso do Chaitanya Charitamrita que está na página 25, se você quiser, se vocês têm o Archanadipika. Shraddha Visheshata Priti Shrimurte Angri Sevane Shrimad Bhagavatatanam Ashvador Rasikai Saha Shajati Ashayesh Nigde Sado Sanga Satvare Nama Sankirtanam Shriman Mathura Mandalestiti. Então, esse verso é do Sri Chaitanya Charitamrita, mas também é citado no Sri Bhakti Rasamrita Sindhu. E esse verso é uma corruptela, vamos dizer assim, daquele outro verso que diz, não sei se corruptela é a palavra certa, ele tem equivalência de significado. Corruptela é bom, né? Ele tem equivalência de significado com aquele verso famoso, Sadhu Sangha Nama Kirtan Bhagavat Shavani Mathura Vasa Shrimurtira Sevayashradhani. Esse verso aqui é bem fofinho, ó. Acho que a gente já leu antes e vale ler inúmeras vezes, porque aqui Srila Rupa Goswami Pad, que é tido como o Acharya de Bhajana Kriya, né? Ele é o Acharya de Abhideya, do processo do serviço devocional. Ele que nos revela as 64 ramificações de Bhakti, que começam com Guru Padashraya. E ele mesmo está dizendo aqui: devemos amorosamente adorar os pés de lótus da deidade com plena fé, né? Então, assim, não é pouca coisa, né? Adorar Thakura Ji. Devemos amorosamente adorar os pés de lótus da deidade com plena fé. Shraddha Visheshataha Pritihi Shrimurte Angri Sevane, né? Priti, amorosamente, né? Aí Shraddha Visheshataha, com plena fé. E nós devemos adorar Angri Sevane, nós devemos fazer seva aos pés de lótus de Shrimurti, ou a deidade do Senhor. Então, essa é um primeiro conselho fundamental de Srila Rupa Goswami,
Depois ele diz, devemos saborear o significado do Srimad Bhagavatam na companhia de Rasika Vaishnavas, né? Que é o que está acontecendo agora no Brasil com a turnê 2012, edição 2012 de Sripad Bhaktivedanta Van Maharaj, né? E a gente pode observar o efeito no semblante dos devotos e das devotas, na forma pela qual eles voltam a sentir um gosto especial pelo processo de sadhana e bhajan e por estar convivendo com outros devotos e devotas, bem interessante. Aí depois a outra coisa, o outro conselho que Srila Rupa Goswami pode dar é: devemos conviver sempre com devotos que sejam mais avançados do que nós mesmos, que têm sentimentos semelhantes por Bhagavan, aos sentimentos semelhantes aos nossos por Bhagavan, ou seja, estão cultivando os mesmos bhavas que nós, pela misericórdia de Gurudeva, estamos tentando cultivar na medida das nossas possibilidades, e que estão e esses devotos, esses Vaishnavas superiores, além deles terem sentimentos semelhantes aos que nós queremos alcançar, eles têm uma disposição afetuosa para conosco. Então são duas características importantes deste devoto avançado, ou mais avançado do que nós, com o qual nós devemos conviver. E devemos cantar Harinama na companhia dos devotos, lógico, e devemos morar na jurisdição de Mathura. Ou, se não podemos morar fisicamente, pelo menos mentalmente devemos sempre meditar nos lugares sagrados. A Chandra está fazendo exatamente uma pergunta em relação a isso. Como é que a gente, por exemplo, em relação a morar em Mathura, como é que a gente pode compreender isso, né? Como é que a gente pode compreender esse conselho? No nosso caso, que somos ocidentais e moramos aqui, que a gente não tem nenhuma condição de morar lá, como é que a gente faz para residir em Mathura? Isso é explicado também, nossos acharyas explicam que a gente mora em Mathura meditando sempre nos lugares sagrados de Mathura, que no caso aqui Mathura está dentro do Braja Mandala, né? É um dos aspectos do Braja Mandala, ou Shri Vrindavan Dham. Então, assim, eu me lembro de Srila Gurudeva falando numa palestra que você pode se lembrar dos lugares sagrados ou por você ter ido lá e ter visto esses mesmos lugares sagrados com seus olhos e ouvido a respeito da boca de lótus do seu Gurudeva, né? Essa é a opção número 1. Opção número 2, você ouve a respeito de sadhus que estão viajando pelo Ocidente, você tem acesso a um livro de Srila Gurudeva estando você no Ocidente, mas conhecendo pessoalmente ou não os lugares sagrados, Srila Gurudeva o tempo todo está incentivando a que nós aprofundemos o nosso sadhana meditando nesses lugares sagrados, né? E claro que a forma de meditar nesses lugares sagrados é associar os lugares sagrados à lila que acontece nesses lugares. A lila que acontece nesses lugares, a hora em que essa lila acontece nesses lugares, né? E também associando esses lugares sagrados aos ensinamentos que essas lilas têm a nos dar, né? Como, por exemplo, Gurudeva, assim como está, eu acho que foi até a própria Chanda que colocou no Facebook a relação entre os 18 tipos de anatas e Krishna ter eliminado 18 diferentes demônios, como Putana, Madhu, o demônio Mura e assim por diante, né? Dhenukasura, Aristasura e tantos outros demônios, né? Então eu acho que ela já... O Ramakanta que fez. Foi o Ramakanta, tá. Enfim, então assim, como Sripad Bhaktivedanta Van Maharaj estava fazendo uma explicação muito importante sobre como a gente faz para sempre estar nutrindo o nosso sadhana e bhajan, porque assim como a gente vem
de uma experiência de inúmeras vidas de condicionamento e de influência dos 3 modos da natureza e da influência constante e das investidas constantes de Maya, né? A gente tem um registro, a gente tem um conjunto de samskaras, de impressões mentais muito forte. E então, por isso, Sripad Bhaktivedanta Swami Maharaj diz que a gente tem tendência a ter anemia, né? Vamos dizer assim, a contrair doenças por conta do que a gente pode chamar de um dos anartas que se chama Hridaya Dorbalya, né? Dorbalya, né? Hridaya Dorbalya. Você lembra? Hridaya acho que é Dorbalya. Esqueci se a segunda palavra da expressão é essa mesmo. Mas o significado é que existe essa fraqueza do coração, né? Essa debilidade, porque o coração ainda continua saturado de coisas indesejáveis. Então, Sripad Brahmanaj disse assim, que quando você vai ao médico, se você está enfraquecido, debilitado por uma doença, ele vai dar uma injeção, ele vai dar tanto injeção quanto pílulas. E além disso, ele vai dar vitaminas também, para ajudar o paciente a se recuperar mais rapidamente, né, da debilidade que é causada pela própria doença, pelo vírus da doença. Então, a Sripad Brahmanaj compara o remédio injetável, né, a injeção, ao Tattva Siddhanta, ou a você, como sadhaka, tomar conhecimento e ter, vamos dizer assim, noção e saber contextualizar o Tattva Siddhanta, né? Nama Tattva, Maya Tattva, Krishna Tattva, Jiva Tattva e assim por diante. E esse Tattva Siddhanta é comparado à injeção porque ninguém gosta de levar uma agulhada no músculo, né? Sempre é muito doloroso, né? Então o médico tem que dar essa injeção para que o remédio comece a atuar na corrente sanguínea do paciente, né? Porque quando o médico injeta esse remédio pela corrente sanguínea do paciente, o efeito da cura é mais rápido, né? Então isso é Tattva Siddhanta. Aí as pílulas são Lila Katha, né? Então primeiro Tattva Siddhanta na injeção, na veia direto, e as pílulas são comparadas a Lila Katha, porque assim, a pílula, se for manipulada por um bom farmacêutico, né, pela prescrição de um médico, ela vai surtir efeito, mas ela vai demorar mais, porque primeiro ela vai entrar no estômago e depois ela vai passar por uma série de crivos dos rins, do fígado, assim por diante, aí que ela vai entrar na corrente sanguínea, né? Então a pílula é comparada ao Lila Katha porque é óbvio que nós vamos preferir ouvir os doces passatempos de Krishna, que são divertidos, às vezes são engraçados e mexem com o nosso emocional, do que levar uma tremenda injeção, né? Aí depois ele explicou que o médico também, ele vai, muitas vezes, além de dar a injeção e a pílula, ele também vai passar vitaminas, que são rasayana, os tônicos, né? Inclusive ele mencionou um tônico que é muito popular na Índia, que se chama Mula Tattva. Mula Tattva, esqueci a terceira palavra, mas não é rasayana. Dasha Mula Tattva. É Dasha Mula, mas não é Tattva, o remédio, o tônico. É Dasha Mula e não é rasayana também. Mas ele chama-se Dasha Mula porque ele é a solução, né, a combinação de 10 raízes de ervas super poderosas, né, que tem o poder de tonificar o corpo, de levantar o sistema imunológico do paciente, né? Porque você tem aí, porque Maharaj no caso estava falando sobre o Dasha Mula Tattva, e depois ele ficou falando que na Índia havia 2 tônicos muito famosos, o Dasha Mula Tattva,
que é o tônico transcendental, que inclusive ele está fortemente aconselhando que todos nós aprendamos o verso, né? Pelo menos o principal verso que descreve o Amnaya Pra, né? Que descreve as evidências védicas e os tátuas, e os 9 tátuas, que são o núcleo, né? A essência da filosofia Gaudiya Vaishnava, né? Começando com Ishvara, que é a suprema personalidade de Deus, e assim por diante, né? Falando sobre Diva Tattva, sobre o que é Mukta Diva, o que é Bada Diva, o que é Sadhana e Bhajan, e assim por diante. Então ele estava falando sobre esses recursos, né, que o médico tem para curar o paciente. E claro que quando o Maharaj fica falando, quando ele está dando esse exemplo, ele está fazendo uma analogia à pessoa do Guru, né? Gurudeva, ele é o médico transcendental, né? Por isso que a gente fala Om Agyana Timirandasa Gyanan Jala Shalakaya, que ele é esse médico transcendental que usa, ou que produz um unguento, né? Acho que é um unguento mesmo que ele passa, ou que ele dá para o discípulo passar nos olhos que estão cegos pelo brilho falso da energia ilusória, né? Então ele pega ele passa para o discípulo esse unguento, e com esse unguento o discípulo começa a perceber as coisas como elas são, né? Om Agyana Timirandasya Gyanan Jana Shalakaya, né? Então esse unguento é muito poderoso. Ainda tentando responder a pergunta da Chandra, um dos remédios que é mencionado, que é um dos 5 remédios mais poderosos mencionado pelo próprio Mahaprabhu, por Srila Krishnadas Kaviraj Goswami e por Rupa Goswami Pad, é esse remédio de morar em Mathura. Então assim, a gente percebe assim, todos os devotos que têm tido a oportunidade de participar do Parikrama, qualquer que seja o estágio de Bhakti em que eles estejam, eles sempre vão adquirir uma percepção diferente da própria vida deles, só pelo poder purificador, pelo poder transformador do lugar sagrado, que o Dhamma não é diferente de Krishna, né? O Nama não é diferente de Krishna, o Dhamma não é diferente de Krishna, o Shastra, o Bhagavad Veda Shastra não é diferente de Krishna, né? O Vaishnava, o Guru, também não são diferentes de Krishna, né? No sentido de que nós estando no Dhamma, nós estando com o Vaishnava, ou estudando no humor de rendição o Shastra, nós vamos estar com certeza com Krishna, né? E assim, mas como nós vivemos praticamente praticamente o lugar mais distante da Índia é o Brasil, né? Talvez, claro, o Chile é mais distante ainda, né? Porque o Chile está no Oceano Pacífico, né? Mas assim, se você parar a pensar nisso, né, de que você está assim no lugar mais ocidental de todos os lugares ocidentais do planeta, então assim, você pode ficar pensando assim, poxa, como é que eu vou fazer para poder morar em Mathura, para poder morar em Vrindavan, em Navadvipam? Então aí os acharyas explicam, Srila Bhaktivinoda Thakur fala disso várias vezes, que nós devemos pelo menos viver mentalmente. E se a gente, nesses lugares sagrados, e se a gente praticar os outros 4 processos mencionados, Sadhu Sangha, Nama Kirtan, ouvir o Srimad Bhagavatam todo dia, e adorar a deidade, Thakuradi, então naturalmente a gente vai poder entender o que significa morar mentalmente em Mathura Dhamma, né? Em Vrindavan Dhamma. Deu para responder a pergunta? Se ela tiver qualquer reclamação, ela, por favor.
mencione a mim. Isso. E aí tem outro detalhe sobre essas cinco angas de Bhakti, né? Que elas têm uma especialidade, que se você mesmo que você realize uma dessas ramificações de Bhakti assim ligeiramente, né? Isso vai fazer com que você desperte Krishna Prema para você. Então esse é o poder espiritual, a Shakti suprema dessas cinco ramificações de Bhakti, que não devem ser, como se diz, não é exatamente menosprezado, mas assim, é uma palavra parecida com, é um verbo parecido com menosprezado. Também é entre menosprezado e minimizado, que seria que eu não estou conseguindo, não está me ocorrendo aqui em português. Oi? Abandonado. Também não é uma mistura de abandonado, negligenciado, mas também tem outro verbo. Ignorado. Ignorado também pode ser, mas colocado em segundo plano, terceiro plano, né? Porque também, quer ver, assim, eu me lembro que nós já lemos esse trecho do primeiro capítulo, mas peraí. Peraí. Tá, então eu vou ler a sequência aqui, porque tem umas coisas que a gente deve ler várias vezes para criar esse samskara positivo para o nosso avanço espiritual. Então ele está dizendo assim, que Shrinama Sankirtan por si só, Shrinama Sankirtan é o processo religioso da era de Kali, é o Yuga Dharma. Pode-se alcançar a perfeição máxima de Krishna Prema apenas por intermédio da prática do cultivo imaculado do santo nome, Shrinama Bhajana. Então só cantando o santo nome pode-se alcançar a perfeição máxima de Krishna Prema. O cultivo do santo nome nem sequer exige alguma iniciação formal em mantras e assim por diante. Contudo, para reduzir as tendências self-degrading, as tendências autodegradadoras, se é que a gente pode falar assim, daqueles que têm... Oi? Degradantes, não degradador, degradantes, desculpa. Para minimizar, reduzir as tendências autodegradantes daqueles dotados de naturezas cobiçosas e mentes perturbadas devido ao seu condicionamento a corpos sutis e grosseiros, Shri Narada e outros grandes sábios prescrevem em diferentes escrituras regulamentos para a aceitação de Diksha e orientações especiais ou diretrizes especiais para a prática de Archana, adoração à deidade. Então ele está destacando primeiro o poder infinito de Nama Prabhu, dizendo que Nama Prabhu não depende, como ele fala aqui, de nenhuma iniciação formal em mantras, né? Então, por um lado, ele destaca esse poder de Nama Prabhu, como a própria história de Ajamil revela, né? Ajamil, ele viveu a maior parte da vida dele uma vida muito degradada, né? Ele quebrava todos os 4 princípios assim com muito gosto, né? Mas ele, quando ficou velho, ele teve esse filho, já um senhorzinho, talvez 70 anos de idade, ele foi pai desse filho, pelo qual ele se afeiçoou muito e ao qual ele deu o nome Narayana. E aí quando a hora da morte dele chegou, os servos de Jamaraj, os Jamadutas apareceram, e ele ficou assim
com muito medo de ver aquelas formas amedrontadoras dos Yamadutas, ele começou a chamar o filho, pelo qual ele tinha mais apego, né? Ele estava sentindo mais apego naquele momento da vida dele. E aí ele começou a Narayana, Narayana, Narayana. E então ali ele cantou o santo nome Namabasa, né? Ou seja, ele cantar Namabasa significa que naquele momento ele não cometeu nenhuma ofensa ao santo nome, não cometeu nenhuma ofensa aos Vaishnavas, né? E simplesmente por ele ter cantado Namabasa, o que aconteceu logo em seguida? Os Vishnudutas apareceram e deram Diksha para ele, e também ensinaram Sadhana e Bhajana para ele. Aí ele foi isentado de morrer naquele exato momento. Aí ele foi para Haridwar e lá ele praticou por mais tempo Sadhana e Bhajana, agora tendo recebido Diksha, tendo recebido iniciação em mantras dos Vishnudutas e tendo aprendido segredos importantes de Sadhana e Bhajana, né? Então aí, essa história, que é uma história muito importante, deixa bem claro que, por um lado, o santo nome é poderosíssimo, porque ele nem tinha ainda se refugiado aos pés grossos de um Gurudeva, mas só por ele ter cantado o nome de Narayana, ele conseguiu dar essa guinada na vida dele, no caminho existencial dele, né? Mas ao mesmo tempo, ele se refugiou aos pés de lótus dos Vishnudutas, porque ele teve esse reconhecimento, né? Primeiro ele teve esse reconhecimento de que os Vishnudutas o salvaram de ter que entrar numa vida infernal, né? De ter que mergulhar numa situação de ignorância ainda pior do que aquela na qual ele estava naquele momento, né? Então, assim, por isso que Srila Gurudeva, ele deixou uma das contribuições importantes dele foi, e que também que é mencionada várias vezes no Ashana Dipika, uma das contribuições importantes dele foi de nos fazer entender o ensinamento de Mahaprabhu sobre isso. E ele cita o verso até, né, em que Mahaprabhu está dizendo que você vai aceitar Nama e Mantra. Você não vai aceitar só Mantra e você não vai aceitar só Nama. Você tem que ter recebido de um Guru fidedigno não só Nama, o santo nome, mas também Mantra, os Diksha Mantras. E aí, Srila Vamana Maharaj continua dizendo assim: há ainda regras para expiação em casos em que devotos iniciados ou desconsideram ou transgridem os votos que eles fazem no momento da Diksha e as diretrizes para praticar Archana. Deste modo, em todas as Sampradayas Vaishnavas há regras para se erradicar as naturezas cobiçosas e as mentes perturbadas de devotos que receberam iniciação e por isso são qualificados para praticar Archana. Estas regras são nada mais nada menos do que as providências sistemáticas e específicas para aqueles que aceitaram Shri Mahamantra, a iniciação no Shri Mahamantra e em Diksha para praticar Archana. Durante o processo de Archana, o santo nome de Bhagavan sempre se mantém como fator primordial. A prática de Kirtan dos santos nomes do Senhor é a vida e alma de Archana. A adoração à deidade praticada sem Nama Sankirtan não produz resultado algum. Em especial na era de Kali, a prescrição é que pratiquemos não apenas Archana, mas todas as outras ramificações de Bhakti com o apoio de Kirtan. Por isso, desde o momento em que despertamos a deidade até o momento em que lhe oferecemos flores, antes da deidade ir dormir à noite, em todas as atividades de Archana, precisamos praticar Shri Nama Sankirtana. Todas as escrituras reveladas e santos unanimemente proclamam que ao receber Pancharatrika Diksha, ou a iniciação formal de um mestre espiritual fidedigno,
quer o iniciado seja Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, ou mesmo sendo das castas Sakara e Antyadya, ou seja, os intocáveis, tanto homens quanto mulheres, mesmo que eles sejam dessas castas chamadas inferiores, eles obtêm a capacidade, a qualificação para praticar Archana, Ashishalagama Shila e todas as outras formas da deidade de Bhagavan. Uma pessoa que não é iniciada não tem a qualificação para praticar Archana. Aceitando a iniciação formal de um mestre espiritual fidedigno, se estabelece a nossa qualificação espiritual para adorar a suprema e transcendental personalidade de Deus. Esta é a conclusão unânime de todas as escrituras reveladas. Somente semelhante iniciado está de fato qualificado para adorar e servir a Shri Vishnu. É dever de um grihasta iniciado fielmente adorar a Archana da Shri Vigraha. Caso contrário, permanece há toda a possibilidade de ele cair da vida espiritual por ser cobiçoso ou avaro. Interessante, né? Mas que a gente já tinha. Mas a gente pode estabelecer o seguinte: são quase 9 horas. A gente pode pedir para marcar página. Nós estamos no começo da página 28. No primeiro parágrafo da página 28, ok? Porque o que vai acontecer agora é o seguinte: que hoje é segunda-feira e na semana que vem nós vamos estar com o Sripad Bhaktivedanta Maharaj em Brasília, não é isso? Dia 14, né? Hoje é dia 9, 7, 16. Então nos dias 15, 16, 17, 18 e 19 nós vamos estar entre Brasília e Alto Paraíso, né? Brasília e Goiânia. Ou talvez também Alto Paraíso, né? Quem sabe? Ele confirmou Goiânia. Então a gente vai estar nesses dias entre Brasília e Goiânia. E a gente pode torcer para acontecer algo que aconteceu assim pontualmente, porque nós conseguimos ontem transmitir o belíssimo Harikatha de Sripad Bhaktivedanta Maharaj nas Gangamatas, ontem, domingo. Então isso significa que e logo em seguida Sripad Bhaktivedanta Maharaj vai vir para o Rio e vai fazer uma programação do dia 20 ao 23, culminando com o mais auspicioso de todos os eventos auspiciosos, o Shiva e essa coisa do nosso amado Srila Gurudeva. Mas a gente deixa marcado aí a página e a gente dá continuidade quando for possível, ok? Então, okay? Essa semana vai haver amanhã e quarta, e quinta e sexta? Amanhã sim, amanhã tudo bem, Madonna, de ter aqui? Então tá, então amanhã, terça-feira, a gente vai continuar os nossos encontros com a nossa própria mente, né? Hoje nós fazemos um encontro com o Thakuraji. Você lembra? Segunda, encontro com o Thakuraji. Terça, encontro com a nossa própria mente. Quarta, encontro com o Gopakumar, não é? A sua viagem até chegar a Goloka Vrindavana. Quinta, encontro com os Babajis de Godruma Dweep, no Jaiva Dharma. E sexta, encontro com Krishna e Arjuna no campo de batalha de Kurukshetra. E com Shrimati Shamarani Didi em Nova York. Sexta não vamos viajar, né, Prabhu? Sexta, não, até quinta só. O encontro com Shrimati Shamarani Didi e com Krishna e Arjuna vai também ficar para outra oportunidade, por enquanto. É claro que, como eu sempre falo para vocês, assim, se vocês quiserem fazer um encontro, por exemplo, Pundarikaksha Prabhu, se tiver condição, convidar Ramakanta Prabhu aí de Fortaleza, fazer um encontro Gita, né? É a nossa obrigação, né? Se nós queremos
algum dia fazer parte do que a gente chama em geral de cultura védica, a gente tem que conhecer Gita, né? A gente tem que dedicar, na verdade, a maior parte do tempo da nossa vida a conhecer, a saber o que Krishna está falando para Arjuna na Gita, né? Que, como o Gurudeva fala, Gita é o alicerce do palácio de Bhakti, né? Se você não tem esse alicerce, não tem essa fundação bem estabelecida na sua prática individual de Bhakti, então, assim, quando você entrar no palácio, abrir a porta do palácio, desmorona tudo, não vai ser palácio, não vai ser nada, né? Então, assim, também se pode pensar nisso, né? Mas o Maharaj vai dar... Não vai dar. Se bem que a gente também... Não, a gente não vai conseguir chegar lá antes das 6, né? A gente vai fazer uma viagem de carro, né? Vamos fazer um safari na sexta-feira. A gente não vai conseguir chegar, mas talvez sábado. O que você acha, Madame? Sábado, dia 14, você acha que vai ter clima pra gente fazer? Porque no sábado a gente estava fazendo o estudo tudo sobre Mahaprabhu, não é? Aí a gente pode ver se tem quórum e conforme for o lugar onde eu vou ficar lá em Brasília, né, Madame? Conforme for o lugar que é... Eu só acho que não dá pra ser uma coisa certa, né? A gente não tem muita certeza se vai rolar ou não. A gente anuncia pontualmente, assim, como a gente tem tentado fazer, né? Tá bom? Mas a gente, assim, no tempo do nosso sadhana, sábado está muito longe, né? Se você considerar o tempo do sadhana. A gente tem muita coisa para fazer até lá, muito seva, muita japa, muito diksha mantra, né? E também muita prachada, né? Quantas vezes você toma prachada por dia? Pundarikasha? Eu tento tomar entre 3 e 5 vezes. 3 e 5, tá vendo? Então, se você for botar na ponta do lápis, até lá são 35 experiências de Mahaprachada, né? Muito bom, hein? Isso não é pouca coisa, né? É. Então é isso aí. A gente tá tentando. Aí, assim, uma coisa também que eu queria compartilhar com vocês, que eu achei bem simpático, é que Sripad Bhaktivedanta Maharaj, durante uns 4 Harikatas seguidos, por algum motivo que eu não sei explicar, ele terminava falando do Hridaya Mandir, porque vocês têm que limpar o Hridaya Mandir no tempo do seu coração, e Hridaya Mandir isso, Hridaya Mandir aquilo. Aí uns devotos, eu quase sempre estava traduzindo, os devotos ficavam olhando para minha cara assim, rindo, né? E ele também cantou o hino do Hridaya Mandir, Mama Mana Mandire Nandishini Krishna Murari Shri Krishna Murari. Então muitos de nós que participamos consideramos que Sripad Bhaktivedanta Maharaj ele estava dando as bênçãos para esse projeto, né, que eu já mencionei para ele algumas vezes, e ele mostrou uma satisfação especial, assim, da mesma forma que ele mostrou uma satisfação especial pelo Clube do Bhakti Leitor. Vou fazer uma propaganda gratuita agora, não estou cobrando nada por isso. O Clube do Bhakti Leitor está tendo uma aceitação bem interessante. Nós estivemos em São Paulo, devotos de Santos, alguns devotos de São Paulo também já aderiram ao clube, e assim, a gente tem, eu estava até fazendo uma reflexão, né, porque se chegar um momento em que cada discípulo de Srila Gurudeva que está de uma forma ou de outra na atividade do Seva, ou ativo do ponto de vista do Seva, se cada um desses devotos for membro, né, for sócio do clube, como acontece assim, vários sevakas da Braja Editora, né, eles também são sócios. O Madan Gopal, por exemplo, ele é sócio, o Pundarikasha é sócio, a Chandra é sócio, o Madan Gopal do Sul também, enfim, muitos dos sevakas da Braja são sócios. Então eu fiquei pensando nisso, assim, se cada discípulo ou discípula de Srila Gurudeva e Sripad Bhaktivedanta Maharaj que estão ativamente praticando seva se tornarem membros do clube, isso vai gerar um círculo virtuoso muito importante
para a manutenção do projeto editorial e também para o crescimento das diferentes células da missão de Srila Gurudeva no Brasil, né? Então, assim, eu só estou deixando esse anúncio, essa propaganda ininterrupta no ar, para que vocês reflitam sobre isso, né? Que assim, muitos estão comentando que o clube do Bhakti Leitor, do ponto de vista econômico, ele é uma solução para a gente poder imprimir todos os livros de Gurudeva que a gente quiser e que a gente não quiser, e ele é uma solução também para os que se tornam sócios, porque ele não exige um sacrifício muito grande do seu bolso, porque R$150 por ano, convenhamos, né? É muito pouco. Então, com R$150 por ano, você não consegue praticamente fazer nada mais no Brasil, né? Mas você consegue fazer uma diferença muito grande se você se torna sócio do clube. E é como eu expliquei para alguns devotos lá em São Paulo, acho que já expliquei também no ar, você não precisa se tornar sócio sozinho, você pode formar um grupo de quantos devotos ou conhecidos você tiver. Por exemplo, você tem 5 irmãos e 10 irmãs, aí cada um dá 50 centavos e, sei lá, aí levanta R$150 e forma uma biblioteca para sua família, né? Não precisa... Você, assim, na verdade, quando você pratica sadhana e bhajan, assim, a sua qualidade criativa, ela fica, naturalmente, ela fica acesa, né? Então você pode ser criativo também com o clube, né? Se é o clube do Bhakti Leitor, você pode promover na sua cidade, você pode promover encontros para ler os livros do clube, para se aprofundar no Tattva Siddhanta que Srila Gurudeva está misericordiosamente dando para você através daquele determinado livro. Então isso é um desdobramento natural, né? Que se baseia num impulso criativo. Eu vou criar em cima do clube para eu me beneficiar cada vez mais na minha prática de sadhana e bhajan, na minha prática de archana, de adoração à deidade, né? Então tudo está tudo em consciência de Krishna, mais do que o que a gente vê no mundo material, está tudo intrinsecamente interligado. Se é que a gente pode falar assim, intrinsecamente interligado, pareceu bastante redundante, né? Mas enfim, e tem uma coisa também que eu depois eu vou propor aos devotos que estão coordenando o projeto Braja, assim, que nós vamos bolar diferentes tipos de bônus e presentes para esses devotos que são sócios, ou as devotas e os devotos que são sócios do clube. Eles vão pagar R$150 por ano, eles vão receber os livros prometidos, né? E eles vão também ter acesso a uma série de vamos dizer assim, de regalias, de privilégios, que vai fazer, que pelo menos eu acredito, que vai fazer com que eles fiquem bastante estimulados e isso gere um entusiasmo muito qualificado, no sentido deles, como se diz, simplesmente, o que eu quero dizer deles, simplesmente melhorar a qualidade do sadhana e bhajana dele, melhorar a qualidade do relacionamento dele com os outros devotos, né? A qualidade da percepção dele em relação ao seu Gurudeva e assim por diante, né? Então isso tudo fica incluído no clube do Bhakti Leitor, uma vez que cada um de nós, discípulos de Srila Gurudeva, entendamos que ele... Deixa eu ver sobre esse toque. Quer ver? Eu vou fechar aqui com chave de ouro, lendo algo que Gurudeva fala. Algo que Gurudeva fala que tem tudo a ver com o esforço do clube do Bhakti Leitor, com o esforço do projeto editorial, né, do sebo editorial, e logicamente também com o esforço da distribuição de livros, que é uma perninha natural do projeto de seva, né? Se você vai traduzir e imprimir os livros, quer ver? Deixa eu ver aqui. Isso aqui, ó, é uma carta que Srila Gurudeva responde com um relatório de distribuição de livros.
Isso está acho que está no blog igvi-editorial.blogspot.com. Esse blog tem várias citações de Gurudeva, Srila Prabhupada e outros acharyas sobre a Brihat Mridanga, né? A publicação e distribuição de livros. Aí Gurudeva, nessa carta, ele fala assim: recebi sua carta com um relatório de distribuição de livros e fiquei extremamente satisfeito de saber que tantos livros já foram distribuídos no mundo inteiro. Eu derramo, Gurudeva falando, minhas bênçãos amorosas sobre todos os devotos ocupados em publicar, distribuir, comprar e despachar os nossos livros. Porque tudo isso está acontecendo, né? Nós despachamos os livros para diferentes lugares, nós estocamos os livros, nós publicamos os livros, distribuímos os livros, né? Então o Gurudeva está derramando as bênçãos do seu coração sobre esses devotos. E ele diz assim, ele arremata dizendo: os esforços e oferendas de todos esses devotos fazem com que eu fique muitíssimo inspirado a publicar mais joias transcendentais. Então a gente não pode pensar que Gurudeva esteja limitado a esse mundo material e que ele não vá continuar publicando joias transcendentais por ele estar agora em Aprakata Lila, né? Na verdade, a obra de Srila Gurudeva não é diferente da obra de Srila Prabhupada, que por sua vez não é diferente da obra de Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, que por sua vez não é diferente da obra de Srila Bhaktivinoda Thakur, né? Então a gente tem que ter atenção a esses detalhes dos ensinamentos, do aspecto prático dos ensinamentos do nosso Gurudeva, dos aspectos esotéricos dos ensinamentos do nosso Gurudeva, para que a gente, como o próprio Gurudeva fala, para que a gente alcance sucesso, né? E tem que harmonizar tudo isso. Esse é o tema do livro Harmonia, né? Como é que você vai harmonizar todas essas pérolas, essas joias transcendentais que Gurudeva está nos dando como o Dipana, né? Como estímulo para a gente avançar espiritualmente, né? Então a forma de harmonizar, assim, harmonizar é a maneira pela qual a gente alcança sucesso espiritual. Se você pega o livro Harmonia, tá lá duas frases bem simples. Como é que é? A harmonia é essencial, alguma coisa assim, né? É essencial que haja harmonia. Se houver harmonia, é essencial que haja harmonias, e se houver harmonia, todos vão experimentar sucesso. É essencial que haja harmonia, o sucesso virá com a harmonia. Tá aqui, eu tô com a frase aqui. Leia, por favor. There should be harmony. Deve haver harmonia. Isso é o mais essencial. Você será bem sucedido através da harmonia. Isso, aí você fez uma tradução bem literal do inglês, sim. Mas enfim, ficou simpática a tradução também. Então é basicamente isso que eu queria compartilhar com vocês. E assim, como eu sei que vários de vocês que estão assistindo já são sócios, né? O Ishwar Puri deve estar assistindo, ele já é sócio. Ele, assim, queria até agradecer uma e outra vez a Ishwar Puri Prabhu, porque ele ajudou bastante lá com a promoção do Clube do Bhakti Leitor e também a distribuição de livros para outros propósitos, entre devotos que distribuem livros. Enfim, a ideia é essa. Se você é sócio do Clube do Bhakti Leitor, por exemplo, eu quando era adolescente era sócio do Fluminense, o glorioso Fluminense, que na verdade está sempre perdendo todos os campeonatos, né? Eu nadava no Fluminense, participava de eventos e outras coisas, meu irmão também. Então, assim, quando você pertence a um clube, você é sócio de um clube, ainda mais se esse clube tem um time de futebol, você torce por esse time de futebol, você veste a camisa do clube, você vai pro Maracanã vestindo a camisa do Fluminense, do Flamengo, né? Não é assim? E você compra produtos ligados ao clube, tem lojas no Rio, São Paulo, todas as cidades grandes do Brasil, tem lojas do Fluminense, do Flamengo, aí você pode comprar camiseta e tudo. Então o princípio é o mesmo, né? Se você é sócio do Clube do Bhakti Leitor, você tem que vestir a camisa do clube. E a camisa do clube tem escrito bem grande assim, Brihat Mridanga, né? Que é
estratégia que foi especialmente implementada por Srila Bhaktivinoda Prabhupada para que o Lila Katha, o Hari Katha tão doce dos nossos Gurudevas não se perca no ar. Gurudeva pessoalmente fala sobre isso. Ele também está aqui, eu tenho essa... Inclusive também está eventualmente a gente vai ter o vídeo sobre distribuição de livros produzido por Shamananda Didi com legendas em português, né? Algum dia nós vamos ter isso, não vamos? Peraí, deixa eu ver aqui. Há de haver. Há de haver. Aqui. Aqui, ó. Quero dizer que a distribuição de livros tem um papel principal na pregação. Gurudeva falando em Bédia em 2002. Embora preguemos muito, pode ser que muito disso evapore, né? Que as palavras evaporam no ar. Por outro lado, quando se trata de publicação e distribuição de livros, a pregação é sólida. Hoje em dia estamos publicando muitos livros, da mesma forma que vocês se sentem inspirados a distribuir os livros de Srila Swami Maharaj, o seu Prabhupada, quero que também distribuam os meus livros, que são complementares aos dele. Já publicamos mais de 40 livros e estamos nos preparando para publicar o Shri Ujjwala Nilamani e o Shri Bhajana Rahasya. Quero fazer um plano para distribuir esses livros e acho que será bem fácil fazê-lo se vocês dedicarem um pouco da sua atenção a isto. Será muito fácil para vocês distribuir 2 livros de cada título, 5 livros de cada ou 6 de cada. É o que nós estamos fazendo aqui no Brasil. Às vezes nós saímos às ruas levando 7 títulos. Se vocês fizerem isso, Srila Swami Maharaj ficará satisfeito, eu ficarei satisfeito, e além disso será algo muito útil para os devotos. Não quero distribuir esses livros com o objetivo de fazer dinheiro. Quero que as pessoas adquiram esses livros para que possam ver quão gloriosos eles, os livros, são. Adquirindo esses livros, elas poderão avançar. Então, assim, não é que o Pundarikasha está falando isso, ou o Ishvara Puri Prabhu, ou o Madan Gopal Prabhu, ou a Krishna Divani Didi, todos esses devotos envolvidos com a Braja. Não, Srila Gurudeva está falando isso diretamente. Shripad Bhanu Maharaj, eu ouvi, não ouvi diretamente dele, mas eu ouvi que ele está querendo estabelecer para cada um desses templos que já existe, ou esses grupos de devotos que já existem em diferentes cidades, ele está querendo estabelecer que alguns devotos dessas sangas regionais saiam e distribuam livros. Que ele estava explicando que a distribuição de livros é como se diz, é a mola propulsora da missão, né? É a mola propulsora da manutenção de uma mata, por exemplo, né? Então a gente está num momento muito rico, muito significativo, porque a gente está, como se diz, despertando ou redespertando uma atividade que tem tudo a ver com o sentimento de um Vaishnava verdadeiro, de compaixão pelas almas condicionadas e de compaixão por aqueles que estão na fase de Kanisa Adhikari e Madhyama Adhikari também, né? Então a gente deve tentar, como o Gurudeva falou, deve tentar dar atenção a esse projeto. Então agora eu já me estendi demais. Agradeço a vocês ainda estão presentes aí. A Braja Sundari está falando o seguinte: Radhe Radhe, espero meus livros. Gratidão, Mahakala. Tá bom, a Braja Sundari e o Giridhari são muito fofinhos. Eu tive a oportunidade de conhecê-los pessoalmente em São Paulo e eu até estava pensando em escrever para eles, não só para dizer que os livros já devem ser enviados amanhã pelo correio, mas também para dizer que eu fiquei muito feliz de conhecê-los, que a gente teve uma sanga, um convívio muito agradável, que para mim representa muito, assim, saber de devotos e devotas que são tão, assim, que tem tanta sinceridade e tem tanta pureza de propósito. Então são qualidades que estimulam a gente a continuar fazendo seva, né? Então, assim, minha reverência para eles e para vocês que estão assistindo, e como o Gurudeva diz, Hari Katha é uma pessoa transcendental, e depois a gente vai terminar cantando Harinama. Hare
Hare Krishna. Não, como é que é aquela? Hare Krishna, Hare Krishna. Não, não é essa. Aquela que está no Cultura Védica. Ah, sei. Se lembra, Madan? No Cultura Védica? Aquela melodia do Mahamantra. Hare Krishna. Nossa, que o Madan está muito absorto em outra coisa agora. Então, tudo bem. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol. Patita Pavana Shila Gurudev Ki Jai, Patita Pavana Shila Prabhupada Ki Jai, Rupa Nuva Guru Varga Ki Jai, Nitai Go Premanandi, Vancha Kalpa Bhagavata Vishakha Kripa Sindhu Vacha Pachitanam Pavani Bhyo Vaishnava Bhyo Giriraj Maharaj Ki Jai.